Deus seja louvado. Deixar uma reflexão no livro do Rei, primeiro livro do Reis, capítulo 22, versículo 12, que diz o seguinte: E todos profetizavam assim dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperará, porque o Senhor entregará o rei em tuas mãos. Dois personagens existem nesse texto que nós acabamos de ler. Se você tem a Bíblia em casa, lê o capítulo 22 completo para você ter uma compreensão melhor do texto do qual extraímos este versículo. Aqui se trata do sétimo rei de Israel, que era o rei das 10 tribos do sul, que compunha do norte, que compunha Israel, e recebe a visita de Josafá, o quarto rei da tribo do sul, que era o rei de Judá, quando foi dividido as 12 tribos ali após o reinado de Salomão. E ele estava ansioso para subir a peleja e tomar Ramote de Gileade do rei da Síria. E ali ele querendo ouvir uma resposta de Deus, mas Deus já tinha determinado que ali já tinha sentenciado ele pela morte de Nabote. Ele, para herdar a morte, a vinha de Nabote, mandou matar Nabote, e Deus já tinha falado o que ia acontecer com ele. E nós encontramos que ali tinha um monte de profeta ali, pago pelo rei, carro comissionado, contrato, tudo recebendo pelo governo, tudo recebendo ali, na verdade, um bando de pessoas que falavam que o rei queria, um bando de bajuladores. E o rei desejando ir, ansioso, e Josafá disse: eu irei contigo, claro. E ali os profetas, tudo profetizando: deve subir, e assim o Senhor entregará o reino em tuas mãos. Houve até Zedequias, filho de Kenana, que fez para si um chifre mostrando como o rei iria vencer. E Josafá, muito experiente, olhou para o rei já tinha perdido a direção, né? O rei estava nu, disposto nu, sem a glória de Deus, sem a direção, sem o cedro, sem nada, mas achava que Deus estava ali revelando tudo. E ele vai, e Josafá, com toda a sua experiência, diz para ele assim: mas porventura não há outro profeta aqui em Israel para que possa consultar? Ele diz: tem um profeta aí chamado Micaías, outra tradução chama Mica, mas ele só profetiza contra mim. Porque o rei não queria ser contrariado, o rei não queria ouvir uma verdade. O rei já estava dizendo que estava sendo orientado por Deus e ninguém poderia contradizer, só que não estava. Quem orientou ele de fato foi Mica, aquele que ele não queria ouvir, porque ele só profetizava contra ele. Não era que só profetizava contra ele, era que falava o que ele precisava ouvir, as suas necessidades, o que ele precisava ouvir. Ele precisava de ouvir aquilo ali, aquela mensagem era que ele precisava ouvir. E quando mandou chamar Micaías, os mensageiros que foram até onde estava Micaías disse: olha, o rei manda te chamar porque ele deseja subir a peleja de Ramote de Gileade, mas tu vê lá o que é que vai dizer, porque todos nós que estamos lá estamos profetizando que o rei deve subir, notícia favorável ao rei. E Mica, na sua experiência profética, disse: aquilo que o Senhor pôr na minha boca, isso eu falarei. Quando ele chegou diante do rei, que o rei perguntou se deveria subir a peleja de Ramote de Gileade, ele brincou com o rei e na sequência ele disse: eu vi todo Israel disperso como ovelha que não tem pastor, e o Senhor dizendo: cada um torne para a sua casa. Disse que o rei iria morrer, o povo ia perder o seu líder naquela batalha. E foi isso que aconteceu quando ele subiu a peleja, com todo o disfarce, trocando de roupa com Josafá, mas não impediu de ser morto. Foi descoberto e morreu. Porque quando Deus de fato fala, as pessoas não querem ouvir, a pessoa quer ouvir só aquilo que lhe interessa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.